Fala turma, tudo certo? Eu sou o Juan, o seu personal trainer online. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês tudo que vocês precisam saber para executar os exercícios da melhor maneira possível para ter mais resultados e não ter chance de lesão. Depois da vinheta, editor. Bom turma, é importante saber como executar os exercícios de maneira correta, principalmente para evitar lesões. Mas também é importante para a gente ter um aproveitamento melhor e estimular os músculos de maneira correta. Afinal, a gente está fazendo o exercício com um propósito. Cada exercício ele é destinado para uma região específica do corpo. A nomenclatura que a gente utiliza é motor primário, motor secundário e músculos de estabilização. Ou seja, todo exercício vai ter um músculo-alvo que ele vai trabalhar, outro grupamento muscular que vai auxiliar naquele movimento e outros grupos musculares que vão estabilizar aquele movimento, ou seja, manter a posição correta. Então agora eu vou mostrar para vocês na prática como executar alguns exercícios de membros superiores para você ter um melhor aproveitamento e principalmente evitar lesões também. Bom turma, para a gente começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o deltoide, ou seja, o ombro. Para mim ele é um dos músculos mais importantes tanto para homens quanto para mulheres. Ele que vai te ajudar a dar o V-tape e também dar o tom, tanto na posição de frente, quanto de lado, quanto de costas. E também ele é muito importante para o fortalecimento e manutenção da articulação do ombro. Eu aposto que todo mundo conhece uma pessoa que tem uma bursite ou alguma lesão no ombro e é uma dor muito chata de conviver, porque a todo momento a gente está mexendo o braço. Bom, e primeiro de tudo, para a gente começar a falar de ombro, a gente vai seguir uma cadeia lógica, ou seja, vamos trabalhar primeiro com o deltoide anterior, depois medial, depois posterior. E para trabalhar deltoide anterior, a gente consegue com as elevações frontais e os desenvolvimentos. O primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês é a elevação frontal com o dumbbell, ou seja, com o peso livre. A primeira coisa que a gente deve se atentar é com a posição dos braços. O que a gente quer? Que a gente tenha uma base bem sólida aqui, ou seja, não vai ficar balançando para frente e para trás, mantém o equilíbrio. Então, para isso a gente dá uma flexionadinha no joelho e estabiliza os ombros. O que é o grande importante para a gente conseguir ter uma ativação do deltoide anterior? É juntar a escápula lá atrás, ou seja, a gente vai fazer esse movimento de fechar, de tentar encostar um ombro no outro lá atrás. Para isso a gente precisa manter a posição reta e fazer a elevação na linha do ombro e voltar segurando. Perceba que se a gente deixar encostar na coxa de novo, a gente vai relaxar o músculo-alvo, que é o deltoide anterior, e vai apenas estar segurando o peso, cansando as mãos. E a gente não quer perder tensão de movimento no ombro, que é o motor primário do movimento. Então a gente vai chegar quase perto da coxa, onde ele ainda está tensionado, e vai subir de novo. Subiu na linha, mantém a palma das mãos sempre para baixo. Evita de ficar flexionando o cotovelo, ou seja, diminuindo a alavanca do movimento. Primeira coisa, vamos fazer aqui de lado, a vista lateral, da maneira correta. Flexionou um pouquinho o joelho, juntou as escápulas, elevou na linha do ombro. Então você deve focar, primeiramente, na base, estabilizar bem a perna, retrair as escápulas, ou seja, fazer o movimento de fechar, e tomar muito cuidado também com o cotovelo. Se a gente flexionar ele, a gente perde a alavanca. Quanto mais flexionado o braço, mais fácil fica. A gente vai perdendo peso. E também na posição da palma da mão. Se a gente tender a ficar levantando a palma da mão, a gente vai aplicar outro tipo de tensão e vai mudar o exercício. Lembrando, essa é a elevação frontal tradicional. A gente tem outras aplicações com a palma da mão voltada para cima e outros ângulos que a gente pode trabalhar também. Mas essa eu acredito que seja um exercício base que todo mundo deveria fazer e pode fazer. Outro ponto importante também é a perda de tensão no movimento, ou seja, a parte que encosta e levanta de novo. Para a gente ter hipertrofia, para a gente ter um treino com mais rendimento, a gente precisa ter tensão o tempo todo no músculo. Ou seja, ele tem que estar sempre contraído e estendido em toda a amplitude. A partir do momento que a gente deixa o peso parar, a gente vai relaxar o músculo e vai perder essa tensão. E vai ficar como se fosse uma força inconstante. Para a gente evitar isso, a gente para um pouquinho antes de encostar no nosso corpo. No caso aqui dos pesos livres, nosso vetor de força é para baixo, por causa da força da gravidade.
Então, antes de encostar no corpo, a gente dá uma seguradinha e mantém a tensão. Elevando até o final, aqui a gente tem um encurtamento completo do deltoide. Se a gente passar desse ângulo, aqui a gente vai colocar nossa cápsula articular em risco por causa do movimento e também vai perder a tensão da mesma maneira como se fosse relaxar aqui embaixo, porque aqui a gente vai colocar quase em estabilização o peso e vai perder o vetor de força. Então, o mais importante é continuar na angulação e manter o movimento contínuo sempre. Outra variação que a gente pode fazer com os pesos livres é executar o exercício sentado. O que isso vai trazer pra gente? Vai trazer mais estabilidade. Por isso que a gente consegue colocar menos peso no exercício. Porque a gente não vai conseguir dar aquela roubadinha. Às vezes em pé a gente vê a pessoa balançando e voltando. Isso já ajuda na hora da gente exercer a força do movimento. Além disso, sentado a gente pode colocar um descanso maior para nossas pernas. Caso alguém tenha algum tipo de lesão e quer treinar a parte superior, fazer o exercício sentado vai promover uma ativação boa também e pode ser um descanso também para os seus membros inferiores. A única diferença aqui é que sentado a gente vai fazer o mesmo movimento da escápula e só tem que tomar cuidado com as pernas. Então eu dou um conselho para vocês unir bem e começar o movimento com uma pegada neutra, ou seja, dedão apontado para o teto. E na hora que a gente passar as pernas, estender lá em cima e manter a pegada voltada para baixo. Simplesmente para a gente não começar tão aberto e mudar o foco do exercício. Com isso, você vai conseguir manter a tensão do movimento e ainda assim não vai ter o risco de bater na sua perna. Bom, outro exercício para o deltoide anterior, para a parte da frente do ombro, é o desenvolvimento. O desenvolvimento com peso livre, com dumbbell, a gente pode executar ele no banco, com o apoio reto para as costas, para a gente estabilizar bem o movimento. E também a gente pode executar ele de pé. Porém, eu acho que a maneira mais válida e melhor para estabilizar, tanto para a parte da coluna, é fazer sentado. Então eu geralmente passo para os meus alunos sentado, mas também a gente tem a variação de fazer em pé, tanto com a barra e tanto com o dumbbell. E para a gente executar, o mais importante é encostar bem as costas, estabilizar o cotovelo, um pouquinho à frente do corpo, tomar cuidado para não abrir tanto e forçar a cápsula articular e fazer como se fosse uma chave aqui de braço. Eu sempre falo para os meus alunos, articulação apoia articulação. Então o cotovelo vai apoiar o punho e essa angulação vai dar um conforto articular melhor para o seu ombro. A hora que você descer, você precisa passar um pouquinho os 90 graus para ter a amplitude completa, mas também não precisa descer até o final. Daqui para cima, com uma extensão, eu tenho certeza que já vai ser uma amplitude muito boa para você executar o movimento. Na parte de cima, a hora que você estender, também tomar cuidado para não ficar segurando muito tempo lá em cima, porque aqui você vai estar relaxando o ombro e vai ficar estabilizado. Lembra do nosso vetor de força? A gravidade puxando para baixo, aqui você fica segurando somente o peso, sem exercer força no músculo. Chegou aqui em cima, controla o peso bem devagar na descida e sobe de novo, sempre mostrando a palma da mão para frente. No caso, se você estiver executando olhando para o espelho para ver se os dois lados estão equilibrados, é a melhor forma possível. Muita gente tem um desnível de um lado do outro por ser assimétrico, é normal. O espelho vai ajudar a gente a corrigir, ver qual lado está mais inclinado ou qual braço a gente tem mais força e acaba jogando para o outro. Outra dica importante para saber se a angulação está certa é aqui embaixo ele manter 90 graus. Se o peso estiver muito para cá, ele vai forçar seu cotovelo, vai tirar a ativação, você não vai conseguir exercer tanta força e pode machucar a sua articulação. 90 graus aqui vai dar um conforto e você vai conseguir fazer a força sem impedimento algum. E na hora da extensão, você não precisa encostar o peso lá, bater e segurar, porque isso vai tirar a tensão do movimento. Se você chegou lá em cima, subiu e deixou nessa linha, aqui você tem a tensão, teve o movimento completo e não vai ter perda de força lá em cima. Desceu e subiu sem encostar. Bom,
Talvez a parte mais importante do ombro para mim seja a parte medial, ou seja, a porção lateral. E para a gente trabalhar ela, a gente usa as elevações também e a remada alta, com algumas angulações diferentes. Só que, como ele é um músculo muito pequeno e às vezes a gente tem uma angulação errada do braço, fica muito difícil a gente conseguir isolar ela. Talvez seja o exercício que eu vejo as pessoas executando de maneira mais errada no geral. Tanto na parte livre com os dumbbells ou na polia. Por quê? A angulação dela é muito importante para a gente conseguir isolar essa porção do músculo. Então a dica que eu dou para a gente executar esse exercício, primeiramente é tomar cuidado com a angulação do cotovelo. A gente não quer deixá-la tão flexionado, mas também não pode ficar tão estendido. Uma angulação legal que eu chamo é o desbloqueado. Parece que ele está estendido, mas ainda tem uma folguinha ainda para ele ir mais. Na hora que a gente for estender o braço, a mão não pode passar a linha do ombro. Muita gente executa e joga para trás com o cotovelo para baixo. Desse jeito a gente não está trabalhando em nenhum momento o ombro e está jogando a força para o antebraço e ainda forçando a articulação. Então, a linha da mão tem que ficar abaixo do ombro e para isso a gente roda um pouquinho o cotovelo para fora, quase apontando para o teto. Essa seria a angulação perfeita para a gente trabalhar a porção lateral do ombro. Na parte de baixo, a mesma dica do deltoide anterior, não encostar no corpo. Chegou quase aqui, ainda está com tensão no músculo, subiu de novo, fazendo o ângulo reto. Se a gente passar, mesma coisa, vamos perder tensão, vamos forçar a cápsula articular, não vai ter muito benefício e ainda não vai ter uma ativação tão grande, correndo um risco maior de prejudicar a articulação. Joelhos flexionados, tenta dar uma expandida na dorsal para não deixar o braço colado no corpo, vai dar uma leve desbloqueada no cotovelo e vai subir com o cotovelo apontado para cima. A mão não passa da linha do ombro, estendeu. Se você quiser que eu faça outros exercícios, comenta aqui embaixo. E se você gostou desse tipo de vídeo, curte aqui para eu saber e compartilhe com um amigo. Eu tenho certeza que ele vai gostar também. Até mais, pessoal!